clínica médica, né? Aí ficou, então, a missão da gente falar hoje sobre um pouco sobre linfonodomegalia e mais aí sobre as síndromes monolikes, porque em relação à investigação de linfonodomegalia, acho que a Nathalie vai falar um pouco mais aprofundado. Então, eu vou introduzir um pouco sobre essa questão da investigação e depois a gente vai falar bastante sobre mononucleose e sobre os diagnósticos diferenciais. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Doutor, depois o senhor vai disponibilizar a aula gravada para gente? Sim, aí depois eu mando o link. Obrigada. Nada. Ainda tem um pessoal entrando. Bom, vamos começar então, né? Tá tudo certo aí com a imagem? Tá chegando o slide? Sim. Sim, doutor. Tá certo. Bom, então nós vamos falar sobre a linfonodomegalia e a síndrome da mononucleose e as síndromes semelhantes à mononucleose, que são classificadas como monolikes, né? E, primeiro, em relação aos linfonodos. O que é o linfonodo, né? O linfonodo é um aglomerado organizado de linfócitos envolvidos por uma cápsula de tecido fibroso. Eles recebem os vasos aferentes que drenam a linfa para o seio subcapsular. E tem também uma camada cortical e uma área central chamada de centros germinativos. Nem todos os linfonodos têm os centros germinativos. Dentro do linfonodo nós temos células T, células B, e a distribuição delas é irregular, não tem uma proporção exata entre células T e células B. A linfonodo... Ah, falei, eu tenho que ficar parando que tem gente entrando. Espera aí. Que voltar lá para dar o ok. Bom, então vamos lá. Então, dentro de um linfonodo, né, como eu estava falando, a gente tem presença de linfócitos T, linfócitos B, e com uma distribuição irregular da quantidade deles. A linfonodomegalia é uma manifestação muito comum, embora seja comum, ela causa grande preocupação nos pacientes, porque sempre vem o medo de uma infecção mais grave, ou medo do câncer. Isso é bastante comum, chegar o paciente
para atendimento e com medo de estar com alguma doença mais grave, embora a maioria na maioria das vezes, a causa da linfonodomegalia é uma causa, por exemplo, infecção viral, com, né, uma autorresolução, e que não vai trazer nenhuma sequela. Mas que a gente tem que saber identificar. Bom, tá, tem mais gente querendo entrar, agora não sei se eu fico esperando todo mundo entrar, ou se toco a aula e deixo o pessoal, quem não entrou, de fora. Senão a nossa aula não vai. A partir de agora eu não interrompo mais. Quem entrou, entrou. E se alguém tiver alguma dúvida, pergunta pelo áudio, porque aqui eu não consigo enxergar o chat. Professor, você vai disponibilizar os slides? Eu vou deixar a aula gravada para vocês, o vídeo. Tá? Vocês podem mandar no grupo, o duro que assim, ó, fica o barulhinho aqui tocando, que tem alguém querendo entrar, tipo, a campanha tocando. E aí tira toda a concentração nossa. O que o senhor quer que mande, doutor? Que quem entrou, entrou, quem não entrou, não ficar tentando entrar, senão vai ficar só atrapalhando a aula. Ah, tudo bem. A gente avisou lá no grupo, doutor. Tá joia. Então vamos começar de novo. Então a linfonodomegalia é uma manifestação muito comum, embora cause bastante preocupação nos pacientes. E quais as causas da linfonodomegalia? Nós temos a principal causa são as infecções, e principalmente as infecções virais. Essas são aí as campeãs de aumento, né, de linfonodos, principalmente linfonodos cervicais. As causas hematológicas também vêm aí como causa importante, né, as leucemias, linfomas, as causas autoimunes, como por exemplo, doença de Still. A doença de Still é a artrite reumatoide juvenil. Reações medicamentosas que podem fazer um processo alérgico, um processo de hipersensibilidade, levar a linfonodomegalia, e metástases de tumores sólidos também podem provocar linfonodomegalia. Que características que a gente tem que avaliar no linfonodo? Primeiro é a localização. Em que cadeia que está? Linfonodo é cervical, é axilar, é inguinal? Cada um tem a sua importância. Né? Linfonodos inguinais, por exemplo, são pouco específicos, não tem muita utilidade para diagnóstico. Se eu tenho um paciente com linfonodo cervical, por exemplo, e linfonodo inguinal, é mais conveniente fazer a biópsia, se eu for necessitar de biópsia, do linfonodo cervical, ele é mais preciso. O tamanho do linfonodo é muito importante para a gente, né? Linfonodos até 2 centímetros, 2,5 centímetros, habitualmente são linfonodos de causa inflamatória, e linfonodos maiores do que 2,5 centímetros são linfonodos normalmente decorrentes de alguma neoplasia, ou hematológica ou neoplasia de órgão sólido. A consistência, fibroelástica, fala mais a favor também de processo inflamatório, e consistência mais endurecida, mais fibrosa, fala mais a favor de neoplasia. E em relação à adesão aos planos
mais profundos. Linfonodos móveis normalmente correspondem a doenças inflamatórias, e linfonodos aderidos normalmente correspondem a processos neoplásicos, né? E a sensibilidade, ou seja, como que está, apresenta dor ou não apresenta ao exame físico ali. Normalmente, os quadros inflamatórios e infecciosos, o linfonodo é doloroso. Nessa tabela aqui, está meio pequena, mas na próxima eu desmembrei, na próxima aqui vai estar com a letra maior. Que a gente mostra as principais causas de acordo com as cadeias. Então, eu falei que a cadeia, quando é linfonodo generalizado, quando é cadeia mediastinal, quando é no hilo pulmonar, quando é intraabdominal, occipital, em cada uma das cadeias. Aí, então, aqui com a letra um pouquinho melhor para vocês. Linfonodo generalizado, linfonodomegalia generalizado, que seria o quê? Em mais de duas cadeias não contíguas, né, ou separadas. Aí a gente tem que pensar em neoplasias, né, por exemplo, linfoma, leucemia, infecções, como o citomegalovírus, mononucleose, sífilis, a sífilis secundária pode fazer linfonodo, sarcoidose, lúpus, hipertiroidismo, reação a drogas, né? Então, assim, a linfonodomegalia generalizada, a gente tem que pensar em muita coisa. A linfonodomegalia mediastinal, ela fica mais restrito. A gente vai ter, por exemplo, linfomas, como linfoma de Hodgkin, linfoma de não Hodgkin, a sarcoidose, é comum fazer linfonodomegalia mediastinal, tuberculose, tanto tuberculose pulmonar como tuberculose ganglionar, carcinoma de pulmão, infecção pulmonar, né, como a histoplasmose, um fungo que pode acometer o pulmão. O hilo pulmonar. O hilo pulmonar, quando a gente tem linfonodo ali, normalmente pode, né, uma grande chance de corresponder a um carcinoma de pulmão, principalmente se for unilateral. Sendo bilateral, pensar na sarcoidose, tuberculose, PB-micose e histoplasmose. Quando é linfonodo intraabdominal ou retroperitoneal, os linfomas, carcinomas metastáticos, tuberculose disseminada pode fazer isso, ou até mesmo tuberculose intestinal, e a PB-micose, né, ou paracoccidioidomicose. Linfonodos occipitais, normalmente infecções do couro cabeludo, rubéola, picadas de inseto, pode até ter uma leucemia ou metástase. Linfonodo auricular posterior, rubéola e síndrome óculo-glandulares. E auricular anterior, infecções de pálpebras e conjuntivas. Né? Esses aqui são mais difíceis da gente perceber. Linfonodos cervicais, aí também muita coisa pode dar linfonodomegalia cervical. Toxoplasmose, infecções de faringe, cavidade oral, adenoviroses, né, que são vírus que provocam infecção de via aérea superior, linfomas, tuberculose, paracoccidioidomicose, HIV, supraclavicular, já um pouco mais específico, que é para linfomas, metástases de carcinomas pulmonares, gastrointestinais e retroperitoneais. Os axilares, a gente vai ter linfomas, infecções e traumas mais em mãos, né, em membros superiores. Carcinoma de mama também pode dar linfonodo axilar, assim como a brucelose e esporotricose. Epitrocleares, se for de um lado só, vou pensar em infecção aí do membro superior. É possível linfoma, se for bilateral, vou pensar em sífilis, sarcoidose, viroses em crianças. E os inguinais,
São úteis aí no diagnóstico de algumas DSTs, linfomas, metástase de carcinomas, de pelve, neoplasias ginecológicas, infecções de membros inferiores. Aqui também, nas próximas eu coloquei dividido. Então, as causas principais de linfonodomegalia, agora aqui já não tem mais a divisão por localização, e sim divisão por infecciosa, não infecciosa, neoplásica, e aí a gente vai explorar cada uma delas. As causas infecciosas são os chamados linfonodos reacionais. É quando a gente tem hiperplasia linfóide ou de macrófagos. Causas bacterianas. A gente pode ter infecções por streptococcus, por estafilococcus, brucelose, como eu tinha falado, que são aí as mais comuns. O hemófilos ducreyi, que é causador de uma DST, a sífilis e leptospirose pode eventualmente levar a linfonodomegalia. E ela é caracterizada, né, pelo aumento dos linfonodos em áreas de drenagem. Por exemplo, se tem um furúnculo em membro inferior, é bem possível que vai ter um linfonodo na região inguinal. Se tem uma infecção na cavidade oral, bem possível que tenha um linfonodo cervical. Se tem uma lesão, um cancro sifilítico, né, que é característico aí da sífilis primária, mesmo na secundária, a gente pode ainda ver alguma lesão, às vezes a úlcera, ver a úlcera na primária e a lesão já mais, tipo uma pápula na secundária, aí a gente vai ter linfonodo inguinal. Das infecções virais, quais são as campeãs aí? Citomegalovírus, o Epstein-Barr vírus, que é o causador da mononucleose infecciosa, né? A varicela zoster vírus, que é o vírus da catapora, a rubéola, infecção pelo HIV, infecção pelo sarampo. Ainda de causas infecciosas, os fungos, histoplasmose, paracoccidioidomicose, são causas, são fungos que mais comumente causam linfonodomegalia. Dentre as micobactérias, há o Mycobacterium tuberculosis, né, e o Mycobacterium lepre, que é o causador da hanseníase, né. E temos as clamídias, causando linfogranuloma venéreo, e alguns parasitas, por exemplo, toxoplasmose, a leishmaniose e a filariose, né? Calazar é um apelido da leishmaniose. Tá? São protozoários aqui que podem causar linfonodomegalia. Dentre as causas inflamatórias, porém não infecciosas, aí temos as doenças autoimunes, que serão, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, dermatomiosite, tiroidite de Hashimoto, reação a drogas e sarcoidose. E agora dos não inflamatórios, né? Então, dos inflamatórios a gente tem os infecciosos e não infecciosos. E dos inflamatórios, eu acrescentaria aqui nos inflamatórios a artrite reumatoide juvenil, que é a chamada doença de Still. Nesse artigo que não falava, mas fica a lembrança para então aqui acrescentar a doença de Still, que é a artrite reumatoide juvenil, que pode fazer linfonodomegalia, hepatoesplenomegalia. As doenças neoplásicas, temos aqui metástase de carcinomas, por exemplo, né, mama, pulmão, rins, próstata, melanoma, tumores de cabeça e pescoço, tumores do trato gastrointestinal,
tumores de células germinativas. Doenças hematológicas, como linfomas, doença de Hodgkin e não Hodgkin, né, os dois tipos de linfoma. E as leucemias, as agudas linfóides e mieloides, e as crônicas linfóides e mieloides, né, todas elas podem provocar linfonodomegalia. Infiltrativas não neoplásicas, são doenças em que o linfonodo se inflama, tem infiltração nele, mas não é câncer. Então, tem essa doença de Gaucher, tem essa doença de Niemann-Pick e a amiloidose. A amiloidose é uma doença de depósito. E doenças de causas desconhecidas que fazem um linfonodomegalia importante, né? Histiocytose, linfadenite dermatopática, doença de Kikuchi, síndrome de Kawasaki. Elas não têm muito claro ainda uma patogênese, né? Mas comumente elas causam linfonodomegalia. Estava esquecendo de avisar para vocês, todo mundo manda aí no chat, presente, para ter o registro da presença, porque depois a doutora Fátima cobra a lista de presença, tá? Bom, na investigação, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente começa com exames gerais. O que são os exames gerais? Hemograma. Por quê? No hemograma eu vou ver se tem alteração de série branca, de série vermelha, de plaquetas, que já vão me dar alguma dica, né? Bioquímica hepática, por quê? As principais doenças sistêmicas acabam fazendo alguma lesão hepática, algum processo inflamatório, né, de fígado e altera. Ainda nos exames gerais, para avaliar comprometimento de estado geral, por exemplo, eu falei exame primeiro para ver inflamação hepática, né, que seria TGO e TGP, mas preciso ver também se tem disfunção hepática. Disfunção hepática a gente vai ver com coagulograma e albumina. Aí, para ver ainda comprometimento de estado geral, a gente também pede, por exemplo, função renal, né? Então, assim, de exames gerais, hemograma, função renal, bioquímica hepática e ainda provas inflamatórias, né? A velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, e a proteína C reativa. Então, isso aqui para iniciar a investigação de um quadro do paciente com linfonodomegalia. A partir daí, se já me deu alguma dica, eu vou direcionando. Se eu ainda não tive alguma dica, a gente vai fazer as sorologias. Sorologia para quê? Sífilis, HIV, as hepatites, né, convém a gente fazer, e na sequência, toxoplasmose, citomegalovírus e mononucleose. Então, sorologias, quais que eu peço? Principalmente sífilis, HIV, toxoplasmose, citomegalovírus e mononucleose. Essas 5 aqui não podem faltar na investigação de linfonodomegalia. Alguns marcadores de doenças hematológicas, por exemplo, desidrogenase lática, que é o DHL, e o ácido úrico, são marcadores de que a lesão, quando eles estão alterados, indicam que pode haver lesão hematológica. Também, por exemplo, eletroforese de proteínas, beta-2 microglobulina, são marcadores de doenças hematológicas. Se com tudo isso eu ainda não conseguir chegar num diagnóstico, aí pode ser que eu precise de um procedimento mais invasivo. E aí eu tenho 2 formas de conseguir uma amostra de linfonodo. Eu posso fazer uma PAF, que é a PAF, né, uma punção aspirativa com agulha fina do linfonodo. Então, com uma agulha, normalmente guiado por ultrassom, chego no linfonodo, aspiro
e mando esse material para o patologista. E aí o patologista vai me falar se tem presença de processo inflamatório ou presença de algum indício de neoplasia. E posso fazer uma biópsia, de preferência uma biópsia excisional, né, ou seja, retirar o linfonodo todo, para conseguir avaliar a possível causa. Tá? Então, temos que ter em mente essa sequência aqui de investigação. Já tive situação em que isso aqui, essa ordem foi totalmente corrompida e chegou o paciente para mim porque durante uma biópsia de linfonodo, o residente se perfurou com agulha e aí foi fazer sorologia do paciente, porque né, teve um acidente durante o procedimento, tem que fazer sempre a sorologia do paciente. E fez a sorologia do paciente e ele tinha HIV. Ou seja, não precisava fazer biópsia, bastava ter pedido a sorologia antes de fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, primeiro a gente começa com os exames gerais, vai para as sorologias, exames hematológicos e, num último momento, uma punção aspirativa ou uma biópsia. E agora, sim, vamos falar da mononucleose. A mononucleose, aqui, para nós, no Brasil, quando a gente fala mononucleose, a gente está se referindo à infecção pelo Epstein-Barr vírus. Mas, se pegar texto americano, você vai ver mononucleose se referindo à infecção tanto pelo Epstein-Barr vírus como pelo citomegalovírus. Como que eles diferenciam? Usando esse termo aqui. O que é heterófilo? Heterófilos são alguns antígenos que a gente detecta no sangue da pessoa quando ela tem a mononucleose infecciosa, né, causada pelo Epstein-Barr vírus. A gente encontra lá, a gente vê a presença de anticorpos, na verdade não são antígenos, são anticorpos, presença de anticorpos heterófilos. Então, o que os americanos chamam? Eles chamam de mononucleose infecciosa heterófilo positivo. Aqui a gente fala simplesmente mononucleose infecciosa. Só que o Epstein-Barr vírus, ele não está associado somente à mononucleose, né? Como todos os vírus aí da família herpes, eles invadem a célula, chegam ao núcleo da célula e podem fazer vários tipos de neoplasia. Por exemplo, carcinoma de nasofaringe, carcinoma gástrico, o linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, linfoma de células T e de células B, tumores de músculo liso, são todas doenças que podem estar associadas à presença do Epstein-Barr vírus. Quando o paciente chega para a gente com um quadro de mononucleose clássica, né, a gente costuma falar, olha, fica tranquilo, não vai ter nenhum problema, isso aqui vai ser como uma gripe, né, uma doença autolimitada, de resolução espontânea, e vai dar tudo certo. Na verdade, a gente fala isso num primeiro momento para tranquilizar o paciente, mas é importante ele saber que ele teve mononucleose, porque esse vírus vai ficar latente no organismo dele, e num momento de possível imunossupressão, esse vírus pode provocar algum dessas neoplasias. E como que é transmitida, então, a mononucleose? Ela é transmitida por secreções salivares, ela infecta epitélio da orofaringe e glândulas salivares. Então, a pessoa tem contato com a saliva de outra pessoa infectada, aí o vírus na cavidade oral vai infectar o epitélio da orofaringe e vai infectar as glândulas salivares dessa pessoa. As células B, quando elas têm contato com a mucosa oral, elas vão se infectar.
Já os linfócitos das tonsilas palatinas, né, as amígdalas, eles se infectam diretamente sem precisar desse contato com as células B. E aí, a partir dos linfócitos das tonsilas e das células B infectadas, o vírus vai se espalhar pela corrente sanguínea. E aí, o vírus se espalhando pela corrente sanguínea, vai haver uma proliferação de células B e de células T, resultando no aumento do tecido linfóide, e isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Então, a gente vai encontrar linfonodo cervical, linfonodo inguinal, axilar, abdominal, torácico, em todo local onde tem células B e T, a gente vai ter aumento de linfonodo. E que sintomas que a mononucleose vai trazer? Vai trazer, nas crianças pequenas, faringite, com ou sem tonsilite, né? Faringite com ou sem amidalite. Já nos adolescentes, 75% dos adolescentes apresentam um quadro típico de mononucleose infecciosa, que é a faringite, linfonodomegalia, esplenomegalia e a presença de linfócitos atípicos no sangue. O que são esses linfócitos atípicos? É principalmente o núcleo dele diferente do linfócito habitual. Tá? Então, o quadro da mononucleose que a gente diz é principalmente isso aqui. Cortou. Também, como a gente vai ter inflamação do sistema retículo endotelial, né, que seria fígado e baço. Professor, você pode Oi. voltar um pouquinho? Travou. Ah, é? Tá. Chegaram a pegar aqui, quando eu comecei a falar dos sintomas sintomas da mononucleose? Você começou a falar ali nos 75% dos Tá. adolescentes e parou. Tá bom, então vamos lá. Então, a maioria dos adolescentes, né, a maioria dos casos em adolescentes, apresenta o quadro típico de mononucleose infecciosa. O que é esse quadro típico? É a ocorrência de faringite, de linfonodomegalia, de esplenomegalia e de linfócitos atípicos. Linfócito atípico é um linfócito que tem uma alteração no núcleo que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Pode acontecer também hepatomegalia, esplenomegalia, né, aumento de fígado. Eu pus aqui a esplenomegalia, mas a hepatomegalia pode acontecer também. E, consequentemente, a gente vai ver aumento das enzimas hepáticas também. Nos adultos, a gente pode ter infecção pelo Epstein-Barr vírus, mas ele não vai fazer mais um quadro típico de mononucleose. Ele vai fazer um quadro de sintomas inespecíficos, como, por exemplo, febre, uma febre prolongada, que vai durar aí entre 2 e 4 semanas, fadiga, mialgia, dor de cabeça, né, dor no corpo. Habitualmente, o tempo de incubação aí após o contato, então de 4 a 6 semanas para provocar os sintomas, e a febre, pode ocorrer febre alta, mas habitualmente uma febre baixa, durando aí de 2 a 4 semanas. Isso traz muita angústia para o paciente até se fazer o diagnóstico. Ou, às vezes até mesmo com o diagnóstico, mas pela persistência de febre, o paciente começa a ficar preocupado. Você tem que passar muita segurança para ele, de que você está certo de que é uma mononucleose, que aquela febre é devida à mononucleose e que vai passar. Porque o que acontece? Às vezes o paciente fica pulando de médico em médico, tomando vários antibióticos por causa da febre. Então passa em um, tem lá os sintomas típicos, uma faringite, uma linfonodomegalia, esplenomegalia, linfócito atípico, e o médico dá um antibiótico. Toma uma semana, não melhorou. Aí vai em outro médico, toma outro antibiótico, toma uma semana, não melhorou. Vai no terceiro, não,
A hora que está acabando o terceiro antibiótico, começa a melhorar. Ele fala, esse sim acertou. Na verdade, não é, porque estava dando o tempo de resolução da doença. Tá? Então, se você tem todo esse quadro clínico aqui e laboratorial, não tem por que dar antibiótico. E é uma pressão grande da família, porque normalmente é adolescente, então tem os pais junto, e acaba tendo uma pressão grande para você prescrever antibiótico, mas o antibiótico aqui pode até piorar a situação. Aí depois eu vou mostrar uma foto que vocês vão entender o porquê da pressão pelo antibiótico. Em relação a sinais e sintomas, então vamos acrescentar aqui, ó. Ele pode ter tosse seca, olha, 75% tem tosse seca, né? O mal-estar geral, dor de cabeça, dor abdominal, náusea e vômito, pode ter tremores, já uma quantidade menor, 10%, mas esses sintomas aqui de tosse seca, mal-estar geral, dor de cabeça é bastante comum. E nos sinais, linfonodomegalia, 95%, né? Você fala, como que eu vou, por exemplo, diferenciar esses sintomas aqui de uma infecção por coronavírus, que hoje em dia está tão comum? Aqui, ó, linfonodomegalia, coronavírus não dá linfonodomegalia, né? A febre, não diferencia, né? Mas a febre que é importante. Agora, a faringite ou tonsilite está presente em 82% dos casos. E o coronavírus, por exemplo, ele dá dor de garganta, mas ele não dá um processo inflamatório nas amígdalas, conforme vocês vão ver na foto. Esplenomegalia, olha, 51% cursa com esplenomegalia. A hepatomegalia pode ocorrer, não é tão comum, 11%. O rush cutâneo, que é a hiperemia da pele, né? 10%. O edema periorbital, 13%. Um enantema no palato, enantema é o quê? A mesma coisa que exantema, só que quando é na pele eu chamo de exantema, quando é na mucosa eu chamo de enantema, né? Uma vermelhidão. E icterícia, 5%, né? Porque pode ter acometimento hepático. Aqui uma foto do Professor, Rush. Oi, posso dar uma claro. interrompida, por favor? Então, no caso da mononucleose, não tem tratamento algum? Não se faz tratamento? Se faz tratamento, mas é um tratamento de suporte. Um tratamento para a pessoa conseguir passar por aquele momento com mais conforto. Porque não existe um antiviral eficaz contra o Epstein-Barr. Vai ter um slide lá que a gente vai falar de tratamento, é o tratamento para alívio de sintomas e para dar um suporte para o organismo conseguir passar por esse período. Não entra nem com anti-inflamatório. A gente pode utilizar anti-inflamatório ou corticoide em algumas situações, que vão estar lá no slide, quando a gente tem, por exemplo, o risco de oclusão de via aérea. Posso utilizar de preferência corticoide ao invés do anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório tem o risco de fazer uma alergia e piorar o exantema. Então, quando tiver que utilizar um anti-inflamatório, aí de preferência o anti-inflamatório esteroidal, né? A gente acaba usando um corticoide em algumas situações. Tá bom, muito obrigada. Né? Então, aqui uma imagem de um rush, o rush no paciente infectado com o Epstein-Barr vírus fazendo mononucleose. Aqui uma foto de uma amígdala. Olha, as placas que se formam, quem não está habituado, vê essas placas aqui e fala, é uma amidalite bacteriana. Só que, associado a isso, o paciente tem aqueles outros sintomas da mononucleose. Então, você consegue diferenciar que não é
bacteriano. E outra coisa que a gente costuma ver, a úvula bastante demasiada também. Mas a família vê isso, e um primeiro médico, um segundo médico, falaram que era uma amidalite, e então eles vão pressionar por antibiótico. Mas aí, às vezes, o antibiótico faz um processo alérgico, piora o exantema, pode piorar o quadro, principalmente os antibióticos beta-lactâmicos, vocês vão ver que não é indicado. Agora, uma situação que a gente vê, às vezes, a família falando, uma amígdala está tocando na outra já. Eu acho que, eles falam, eu acho que ela não vai conseguir respirar. Então, nessa situação, a gente acaba utilizando um corticoide, né? Quando a gente tem um processo inflamatório muito intenso aqui. E tem uma resposta boa, o corticoide, a pessoa melhora bem rapidinho aqui mesmo, se tiver um quadro muito intenso, senão não precisa. Quando eu falei lá de linfócito atípico, isso é um marcador muito importante na mononucleose. O microbiologista, o hematologista, o biomédico que faz a parte de hematologia vai descrever lá, ó, linfócito atípico presente, tantos por cento dos linfócitos são atípicos, com núcleo abundante e hiperbasofílico. É isso aqui, um núcleo maior do que o habitual, né? O núcleo pegando todo o linfócito, praticamente, né? E ele está bem corado. Então, isso é o linfócito atípico que a gente vê na mononucleose. Às vezes, na dengue, a gente percebe linfócito atípico também. Então, se a gente tem aquele quadro típico com, né, a tosse seca, mal-estar, dor de cabeça, dor abdominal, linfonodomegalia, febre, faringite, esplenomegalia, rash cutâneo, e linfocitose com presença de linfócito atípico, não tem muita dúvida de que isso é uma mononucleose, né? E aí a conduta é tratamento de suporte. Como que é a evolução da mononucleose? Bom, primeiro, a gente vai ter a elevação. Aqui, ó, a gente vai ter primeiro esse anti-EBNA. O que é isso? É o antígeno nuclear do Epstein-Barr vírus. Tá? Mas o antígeno nuclear é algo que a gente não consegue, um teste que a gente não tem à disposição comercialmente nos laboratórios. A gente vai ter o que à disposição? O IgG e o IgM, que recebe esse nome aqui, anti-VCA IgG ou anti-EBV IgG e anti-VCA ou anti-EBV IgM. Eles, né, o IgM começa a subir primeiro, depois o IgG acaba ultrapassando, e aí com o passar dos meses, né, 2 a 3 meses, o IgM desaparece e o IgG permanece e vai ficar a vida toda positivo, né? E aqui então, lembrar que eu falei a presença do anticorpo heterófilo, né? Está presente aqui, o anticorpo heterófilo contra o antígeno do Epstein-Barr vírus. Pode, né, em algumas situações, quando eu tenho disponível no meu laboratório, vai detectar. E como que eu faço o diagnóstico facilmente? Presença de anti-VCA IgM, ou anti-HBV, anti-EBV, né, Epstein-Barr vírus, IgM. Isso aqui está presente, eu sei que a pessoa está com mononucleose, está com a doença ativa. Se eu encontrar só o IgG, e a pessoa não tem aqueles sintomas, é porque ela teve no passado mononucleose e nem percebeu, né? Pode, embora seja uma doença muito florida em termos de sintomas, ela pode eventualmente cursar oligossintomática ou assintomática, principalmente em crianças pequenas, tem poucos sintomas.
Tá? Então, como que a gente faz o diagnóstico? Pelo quadro clínico e pela dosagem desses dois anticorpos aqui, IgG e IgM. Professor, Diga. em caso de agudização da doença, o IgM ele pode voltar a estar presente no exame? Em algumas doenças, a gente vê o IgM ficar positivo de novo. O que acontece? Que depois da pessoa ter contraído mononucleose, a gente não vê agudização. Pode até ter uma daquelas complicações dos linfomas, né? Das neoplasias. Mas a agudização mononucleose novamente não vai ter. Normalmente isso tem uma vez só na vida. E quando você tem uma neoplasia associada ao Epstein-Barr vírus, isso não costuma reativar o IgM. É importante a gente saber se a pessoa já teve, por exemplo, tem lá uma pessoa com uma suspeita de linfoma em sistema nervoso central. Você pede o anticorpo IgG. Vem positivo, isso reforça a tua hipótese de linfoma, porque se ele já teve contato com o vírus, há a possibilidade de, num futuro, esse vírus levar ao desenvolvimento de uma neoplasia, né? Mas, normalmente, nessa situação, não vai estar positivo o IgM. Ok? Tá ok, obrigado. Bom, e diagnóstico diferencial? O que eu tenho que diferenciar no meu diagnóstico? Não posso ficar só pensando na mononucleose. Pensar na infecção pelo citomegalovírus, que é muito semelhante, ele também vai dar febre, linfonodomegalia um pouco menos intenso do que o Epstein-Barr vírus, linfócito atípico vai se manter. Em relação à idade, normalmente a apresentação do citomegalovírus é numa idade mais avançada e a duração da febre ela é mais longa. A infecção pelo HIV, isso aqui normalmente na fase aguda, na síndrome retroviral aguda, vai dar febre também, vai dar linfonodomegalia, pode dar o quadro de tosse seca. Linfócito atípico já não é tão comum e pode dar um rash difuso, pode dar lesão oral e genital, e pode dar uma meningite asséptica, aquela meningite que você colhe o líquor e não encontra nenhum agente etiológico. A toxoplasmose, ela vai dar febre, ela vai dar linfonodomegalia, já não dá tanto quadro de tosse seca, e também não dá linfócito atípico, né? Então, a gente vai associando sinais e sintomas, alterações laboratoriais para tentar diferenciar. O herpes 6 não é tão comum, a faringite por streptococo, ela às vezes fica mais difícil de diferenciar no aspecto visual da lesão de faringe e de amígdala, né? E ela pode também dar febre, pode dar linfonodomegalia, pode dar tosse, só que ela não dá linfócito atípico, pelo contrário, ela vai diminuir os linfócitos, vai dar uma linfopenia e uma neutrofilia, vai aumentar a quantidade de neutrófilos. Hepatites virais também pode dar febre, podem dar linfonodomegalia, não tanto, mas não dão tosse e nem costumam dar linfócito atípico. A rubéola é um pouco semelhante, porém, não dá tanto o quadro da tosse nem do linfócito atípico, e o rash, ele é mais grosseiro, é mais mácula e pápula, né? Máculo papular, e não dá esplenomegalia. O linfoma pode dar tudo isso, só que
A diferença está no exame físico. Os linfonodos são fixos e eles não são dolorosos. Já no quadro inflamatório, os linfonodos são dolorosos e não são aderidos, eles são móveis, né? Em relação ao uso de drogas, pode dar febre, pode dar linfonodomegalia, né? Aqui a gente está falando de alguns anticonvulsivantes, por exemplo, a fenitoína, carbamazepina, sulfonamidas, minoxiclina, mas não dá tosse seca e não dá linfócito atípico e pode ocorrer em qualquer idade. Então, essa tabelinha aqui é muito importante, a doutora Fátima ressaltou muito aqui, da gente ter em mente todas as doenças que podem ser chamadas de monolike, né? Todas essas são chamadas de síndrome monolike, porque é como se fosse uma mononucleose. Então, como vocês perguntaram, em relação ao tratamento, primeiro é suporte. A pessoa não consegue comer bem, não consegue beber, porque imagina, com aquela lesão em faringe, realmente dói, é difícil deglutir, então eu preciso hidratar essa pessoa, eu preciso tirar a dor dela. O corticosteroide, ele não é indicado em toda mononucleose não complicada, porque ele pode induzir a uma infecção bacteriana. Mas se for uma mononucleose mais grave, aí ele pode ser utilizado e deve ser utilizado, né, para prevenir obstrução de vias aéreas, quando tem um quadro de anemia hemolítica autoimune, ou uma plaquetopenia grave, ou comprometimento do sistema nervoso central, ou comprometimento cardíaco, aí o corticosteroide está indicado. O antibiótico não está indicado, porque é uma infecção viral autolimitada e tem os efeitos colaterais do antibiótico, a não ser que se perceba na evolução da doença que a pessoa esteja fazendo uma infecção bacteriana sobreposta, né? Professor, Diga. posso tirar uma dúvida? Claro. Essa é minha dúvida, eu peguei um link aqui que o senhor falou para perguntar, ia perguntar no fim, mas por que então que a gente trata coronavírus com azitromicina, sendo que ele é um bactericida? Exatamente. A gente usa a azitromicina não só para tratar coronavírus, a gente usa a azitromicina para tratar fibrose pulmonar, para tratar até para tratamento de DPOC, ele já está sendo indicado não pela sua ação antibiótica, e sim pela ação anti-inflamatória que ele tem no pulmão. Tá? Então, a chave aí da azitromicina em fibrose pulmonar, em lesão causada por coronavírus, em lesão de DPOC, a ação anti-inflamatória sobre o tecido pulmonar. Eu até dei uma aula esses dias de DPOC, aí peguei o manual, tem uma associação internacional que chama GOLD, que orienta o tratamento do DPOC, e o GOLD 2020, ele deixa muito claro lá a indicação da azitromicina, e não como antibiótico em si, como vamos dizer assim, entre aspas, um anti-inflamatório do tecido pulmonar, tá? Por isso que usa no COVID, para tentar diminuir o estrago que o vírus está fazendo lá, mas ele não tem ação nenhuma sobre o vírus. Certo, obrigado, professor. Aqui, ó, eu emprestei desse site aqui, né, só para ficar um alerta que todo mundo, quando vai beijar, acha que tá tudo lindo, né, a boca é limpinha, não tem nada, mas as consequências estão aqui, né? Então, a febre, mal-estar geral, dor de garganta, linfonodos, edema palpebral,
dor abdominal, alterações no fígado e no baço, que é um professor de biologia. Ele colocou as duas fotos contrapondo aí para atentar o pessoal. E eu achei isso aqui uma divulgação aí pré-carnaval, aqui ó, beije muito no carnaval e ganhe uma mononucleose. Aí tá aqui ó, Bruno, Thiago, o cara da esquina, uma menina, 2 caras no bar, e aí ficou como presente a mononucleose. Cada um contribuiu um pouquinho. Então, sair beijando muito não é tão simples assim. Vai pegar um pouquinho da flora bacteriana e viral de cada um. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de particularidade de algumas, né, dessas síndromes, das principais que fazem diagnóstico diferencial. Então, Professor, Oi, diga. posso fazer só uma pergunta do Epstein-Barr antes da mononucleose, antes da gente prosseguir? Sim, o senhor falou que a incubação seria do período de 4 a 6 semanas. Aí, quando eu vi essa foto, me chamou a atenção. Porque eu posso estar assintomático e transmitir a doença nesse período de incubação? Pode, sim. Então exatamente. Porque se o cara tiver sintomático, dificilmente vão pegar o mote aí do carnaval, dificilmente ele vai para o carnaval com febre, com dor de garganta, tudo inchado, com hepatosplenomegalia. Então ele vai normalmente transmitir enquanto ele ainda está na fase de incubação. E muitas doenças acontece isso mesmo, começa a transmitir antes dos sintomas, né? E aí que está o problema. Entendi, obrigada. Então vamos lá, para o citomegalovírus. O citomegalovírus o quadro mais comum da infecção pelo citomegalovírus é um quadro que o americano chama de mononucleose infecciosa também. Por quê? Porque ele é igual a mononucleose, exceto a lesão nas amígdalas, que não é tão evidente quanto da mononucleose. Só que aquele anticorpo heterófilo, que é visto na mononucleose, que ele é específico contra o Epstein-Barr vírus, ele não é visto na infecção pelo citomegalovírus, né, obviamente, porque ele é um anticorpo contra o Epstein-Barr. Então, o americano chama assim de mononucleose heterófilo negativo. Eu falo americano, mas se vocês forem pegar o Cécio, o Harrison, essa aula eu fiz guiado pelo Harrison, ele usa esse termo. Imagino que a edição traduzida também use isso. Eu peguei a edição original aí, porque o novo está sendo lançado agora, né, a 20ª edição. Começaram a anunciar essa semana aí a 20ª edição do novo. Então, a minha ainda é a original, e ele usa esse termo lá. Imagino que na traduzida seja a mesma coisa. Ele faz um rash rubeliforme, né, um rash que lembra a rubéola, ou seja, ele tem mais mácula e mais pápula, e quando se usa antibiótico, esse rash pode piorar. Uma das manifestações do quadro agudo da infecção pelo citomegalovírus, mas é rara, é a síndrome de Guillain-Barré, né, que é um processo inflamatório medular, podendo levar à perda de força, a princípio em membros inferiores, de forma ascendente. Toda infecção viral pode fazer isso, né, ou vacina, e o citomegalovírus não é diferente. Essa aqui é uma retinografia de um paciente com citomegalovírus, né? Então, que é a infecção por citomegalovírus num paciente com AIDS, levando a essas lesões que são bem características. E pode fazer também hemorragias, além do processo inflamatório, faz hemorragias, e isso realmente é bastante crítico e com lesões, às vezes, irreversíveis, né? E como que vai acontecer isso? O paciente, às vezes, teve o quadro lá monolike, teve linfonodomegalia, febre,
dor de garganta, passou, achou que era uma gripe, uma infecçãozinha qualquer, às vezes até tomou um antibiótico, alguém pensou que era uma amidalite, passou e um tempo depois o paciente adquiriu HIV, e aí, tendo HIV, a imunidade dele caiu bastante, a contagem de células CD4 caiu bastante, e aí tem uma reativação do citomegalovírus. E uma das lesões da reativação do citomegalovírus é isso, a retinite por citomegalovírus. Pode ter também, além da retinite, pode ter uma meningoencefalite pelo citomegalovírus e também lesões do trato digestivo. Você pode ter úlceras esofágicas e úlceras intestinais pelo citomegalovírus. Em relação à toxoplasmose, que é a outra doença que a gente sempre tem que pensar no diferencial. A transmissão da toxoplasmose, a gente tem, todo mundo pensa aí na questão do gato, né? Mas não necessariamente você precisa ter um gato, ou ter um contato com o gato para ter a toxoplasmose. Você pode adquirir a toxoplasmose, e na maioria das vezes dessa forma, através de alimento. Então, come uma carne mal passada, e essa carne tem lá os bradizoítos do toxoplasma, que quando entrarem no organismo, vão entrar em atividade e fazer o quadro inflamatório, que pode ser muito semelhante, né, como a gente viu naquela tabela, pode ser muito semelhante à mononucleose. Febre, linfonodomegalia, não vai ter aquela lesão de faringe, né? A toxoplasmose aguda, ela não costuma dar sequelas, ela também é uma doença autolimitada, vai ter sua duração ali de 3, 4 semanas, o toxoplasma sai de atividade, vai entrar numa forma latente e não vai ter mais manifestação. Porém, numa reativação, aí sim a gente pode ter lesão ocular pelo toxoplasma, numa reativação da toxoplasmose. Essa é a lesão que a gente vê mais comum de sequela de toxoplasmose. Ou quando uma mulher adquire o toxoplasma durante a gestação e ocorre a transmissão materno-fetal do toxoplasma para o concepto. Então, aí o bebê corre um risco importante de nascer com sequelas neurológicas, oculares, auditivas, pelo toxoplasma. Da mesma forma como eu dei aquele exemplo do HIV, né, o paciente com HIV que teve uma reativação do citomegalovírus, o paciente com HIV pode ter uma reativação do toxoplasma, e aí ele vai fazer um abscesso cerebral pelo toxoplasma. Mas se um paciente com HIV adquiriu toxoplasma e está fazendo uma síndrome monolike, eu vou tratar? Não, porque aquilo é uma síndrome monolike, febre, linfonodomegalia, hepatosplenomegalia, sem nenhuma outra alteração, sem sintoma neurológico, sem sintoma oftalmológico, nada. Vai tratar? Não, não vai tratar. É como se fosse uma pessoa imunocompetente. Eu espero passar o tempo e a doença vai se resolver. Não preciso do tratamento da mononucleose, da toxoplasmose nessa situação. Agora, o paciente teve toxoplasmose, teve esse quadro, se resolveu, e aí futuramente ele adquiriu HIV e não se tratou, e o nível de CD4 dele caiu abaixo de 200. Aí há a possibilidade dele reativar a toxoplasma, o toxoplasma, na forma de abscesso cerebral. Mas o quadro agudo da toxoplasmose não tem necessidade de tratar, a não ser que os sintomas sejam muito exuberantes. Paciente com cefaleia importante, com irritabilidade, muita dor muscular, aí pode ser que a gente trate o quadro agudo da toxoplasmose
né, nessa forma monolike, mas habitualmente a gente não trata. Trata na reativação com lesão ocular ou na reativação com lesão cerebral. A infecção pelo HIV normalmente vai fazer uma síndrome monolike na síndrome retroviral aguda, que é aquela síndrome que ocorre algumas semanas após o contato com o vírus, e que pode fazer todos os sintomas aí realmente típicos da mononucleose. A diferença é que, conversando com essa pessoa, ela vai ter um histórico de exposição, de uma relação sexual desprotegida, né? E por isso que eu falei que sempre que vai investigar um linfonodomegalia, eu tenho que pedir sorologia para HIV, a sífilis também é a mesma coisa. E a evolução da síndrome retroviral aguda é que dentro de 4 a 6 semanas isso desaparece, e o paciente toca a vida normalmente, aí ele entra na fase de latência do HIV, e se não aproveitar esse momento aqui para fazer o diagnóstico, ele pode ficar na fase de latência depois, até 8 anos na fase de latência, e perder uma chance aí de melhorar a sobrevida dele, né, de uma forma bem significativa. Eram essas, não, sim, as doenças que eu tinha para falar eram essas, né? Então, assim, o que guardar? Primeiro, o quadro clínico da mononucleose, que é muito típico, lembrar dos diagnósticos diferenciais e algumas nuances para diferenciar uma doença da outra, a importância da epidemiologia, né? Por exemplo, uma pessoa com 50 anos que venha com linfonodomegalia e febre, não vou pensar em mononucleose, vou pensar em neoplasia. Uma pessoa de 15 anos que vem com linfonodomegalia e febre, já vou pensar na mononucleose, né? Então, por isso, o valor da anamnese bem feita, a pessoa falar que andou beijando nos últimos dias, ou bebendo no mesmo, dividindo o copo de alguém, ou, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, roda de tererê, alguém com mononucleose, e aí vai passando, né, o mate na roda de tererê, vai transmitindo a mononucleose. Então, a anamnese aí vai nos dar dicas sobre o que aconteceu antes da doença e quais os sintomas que a pessoa tem para a gente diferenciar. Importância do exame clínico, porque eu diferenciando bem se o linfonodo é móvel, aderido, fibroelástico, duro, doloroso, não doloroso, isso vai me ajudar a pensar mais em determinadas situações e afastar outras. Lembrar aí que o antibiótico não é ansiolítico, o paciente está ansioso, a família está ansiosa, o médico está ansioso porque a febre não passa, mas eu não vou dar antibiótico só para ficar mais calmo, tem que ter segurança no diagnóstico, né? E saber solicitar, interpretar os exames laboratoriais naquela sequência dos primeiros slides que eu pus lá de investigação de mononucleose. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou disponibilizar no YouTube a aula, e aí eu passo o link para a doutora Fátima, ela passa para vocês. Querem perguntar alguma coisa a mais? Doutor, essa linfonodomegalia, ela pode ser persistente, né? Pode ser persistente, às vezes fica mais de 2 ou 3 meses e fica lá um linfonodo cicatricial, pode acontecer. Tá? Porque Então, eu acho que o senhor até deve se lembrar, mas eu tenho exatamente o que o senhor falou na aula. Eu tive uma mononucleose totalmente assintomática, não senti. E aí, eu até me tratei com o senhor aí no consultório, mas enfim, e aí eu eu me lembro. fiz o ultrassom e tal, e eu tava com uma cicatriz, eu tenho essa cicatriz até hoje, depois eu até refiz, eu tenho Epstein-Barr, e o meu linfonodo, ele não diminuiu. E tipo, já faz quase um ano. Às vezes ele acaba realmente endurecendo ali, ficando mais fibroso, e fica lá de cicatriz. Lembrança. Não tem nada grave. Não, só lembrança então do carnaval. tá bom.
Obrigada. Alguém quer perguntar? Professor. Professora, Diga. Deixa eu perguntar. A respeito da toxoplasmose, o senhor comentou que às vezes a pessoa tem o IgM, né? Ela tem o IgM, que já teve uma toxoplasmose. O IgG. O IgG, desculpa. Ela tem, e que essa toxoplasmose, ela pode, uma hora, reativar, é isso? Isso, pode reativar. E Tá. aí vai reativar na forma de lesão de retina, ou, certo. se for um paciente imunossuprimido, lesão neurológica. Tá, mas agora a minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, a paciente, a gestante, ela faz o exame para saber se já teve a toxoplasmose. Se não teve, então vai evitar todo tipo de carne crua para evitar de ter durante a gestação, principalmente os Exatamente. Se não teve, nosso trabalho vai ser profilaxia. Se a gestante ela tem IgG e IgM negativos para toxoplasmose, a gente vai fazer um trabalho forte de prevenção com ela. De não comer carne crua, carne mal passada, de lavar bem verduras, legumes, tudo isso, né? Mas daí, quer dizer, se positivou no exame, deu positivo, que ela já teve uma toxoplasmose, eu sempre ouvi dizer que aí não precisaria se cuidar, mas na realidade... Exatamente, aí a gente fica tranquilo, porque ela não vai adquirir durante a gestação. Então o problema é só quando ela adquire, quando seria uma fase aguda, é isso? Isso, a toxoplasmose é adquirida na gestação. A fase aguda na gestação. Falar, mas não pode reativar na gestação? Isso, então, a minha pergunta é essa. Pode reativar nos pacientes com HIV. Tá bom. Então, uma gestante que não tem HIV não corre esse risco. Não tem. Quando chega uma gestante para a gente, que o ginecologista mandou eu vir aqui por causa do meu exame de toxoplasmose. Aí você vê lá, IgG positivo e IgM negativo. Fala, que bom, pode ficar tranquila. E isso, assim, é o que as evidências mostram, que a gente realmente tranquiliza quando tem um IgG positivo e IgM negativo. É importante fazer isso nas primeiras semanas da gestação, porque aí eu faço um teste de avidez. O teste de avidez vai me mostrar, por exemplo, se vem lá uma avidez elevada do IgG da toxoplasmose. A avidez elevada indica que a infecção ocorreu há mais de 16 semanas. Então, aí eu sei que a infecção ocorreu antes da gestação, não preciso me preocupar. Agora, então é importante fazer essas sorologias logo no início da gravidez, né, o quanto antes. E o problema maior é até o 3º mês ou a gestação toda? É assim, a maior lesão ocorre se a infecção ocorrer até o 3º mês. Por quê? Porque você está na fase ainda de organogênese. Então, nessa fase, o toxoplasma faz uma lesão maior no bebê. Só que a chance de transmissão é maior se ela tiver contato com o toxoplasma no último trimestre. Mas, né, como que a natureza compensa isso? A chance de transmissão é maior se ela adquirir no último trimestre, porém aí as lesões são menores, menos intensas, porque os órgãos já estão formados, né? Interessante isso. Eu mando também, para quem tiver interesse, não vai cair em prova nada, mas uma aula que tenho de toxoplasmose na gestação. Tinha mais alguém que queria perguntar, né? Eu, professor. Larissa. Professor, no caso de linfonodomegalia em crianças, existe a possibilidade de eu ter, no bebê ou na criança ali, linfonodo alterado sem ter uma causa aparente? Normalmente todo e falar tá palpável, mas enfim, não tem infecção, não se descobre nada, existe isso? Quando a gente não acha nada, normalmente foi alguma infecção que ele teve,
e a gente não percebeu, não encontrou. E como a gente não consegue fazer sorologia para todos os vírus, a gente acaba não achando a causa. Aí qual que é né, a importância é você fazer uma investigação bem feita, para poder falar para a mãe, olha, ele não tem nenhuma infecção ativa, pelo menos nenhuma infecção que vá trazer algum dano, ele não tem câncer, ele não tem linfoma, ele não tem leucemia. Né, e com uma triagem inicial a gente consegue avaliar bem essas possibilidades. E aí, porque quando a mãe vem para o consultório com uma criança, um bebê com linfonodo, ela quer ouvir isso, olha, ele não tem câncer. Então, fazer uma investigação bem feita para poder afirmar isso com certeza para a mãe, né? Ou, se for o caso, se tiver o diagnóstico, encaminhar o quanto antes para o hematologista, né? Entendi. E quando, enfim, não tem sintomas nenhum, porque assim, o que eu percebi no meu sobrinho tem 6 anos, e ele tem um bem aparente em região cervical, e o pediatra falou que não é nada, mas ninguém fez nenhuma investigação mais profunda. Falou, é normal, ele não tem sintoma, não tem nada. Mas quanto tempo que isso deveria permanecer, ou tudo bem, permaneceu, ou deveria procurar um outro médico e fazer uma investigação melhor? Antes de qualquer afirmação, tem que fazer no mínimo hemograma, TGO, TGP, PCR, VHS, sorologias, DHL, ácido úrico, eletroforese de proteínas. Fez tudo isso, tá normal? Aí sim, você pode falar para a mãe, ó, tá tudo bem. Mas se não fizer essa investigação, um ultrassom, às vezes, pela característica anatômica do linfonodo no ultrassom, o radiologista consegue te falar, ó, isso tem uma arquitetura preservada, parece ser reacional, ou a arquitetura desse linfonodo está alterada, isso parece ser neoplásico. Tem que ter uma investigação mais completa, assim. Não dá para falar. Que, assim, falar para a mãe, ó, não é nada e pronto. Normalmente não é nada, mas eu só posso falar depois de investigar. Obrigada, professor. Tranquilo? Eu que agradeço aí a atenção, e aqueles que não conseguiram entrar porque chegaram atrasado, já provavelmente amanhã vai estar o link para poder acessar no YouTube, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Que bom. Professor, onde vai estar o link? Eu vou passar para a doutora Fátima. Aí ela encaminha para o grupo. Tudo bem. Tá bom? Obrigada. Mas assim, já vou até adiantar, normalmente eu vou pôr aqui para vocês, ó, no meu site, fácil, que é o drrodrigobarbosa.com.br. Vocês vêm até o final aqui, ó, vai estar o link aqui do YouTube, e aqui tem uma série de aulas. Essa já vai estar lá a partir de hoje. Hoje eu acho que não vai dar tempo de eu pôr. Que eu sempre dou uma editada e corto algumas coisinhas, corto as broncas e tal. Mas provavelmente amanhã já tá. Mas tudo bem. Deixa eu ver se tá aqui a da toxoplasmose. Da toxoplasmose na gestação. Doutor, por favor, repete o link, o site. drrodrigobarbosa.com.br. Muito obrigada. Eu acho que não tem vídeo da toxoplasmose, mas aqui tem os slides, ó. No site você vê em aulas ministradas, eu costumo pôr todos os slides aqui. Tem aqui arbovirose, influenza. Infelizmente o cara que faz a parte de arte que me sacaneou e botou a grávida com um gato no colo, contradizendo o que eu falei. Mas aqui tem, para quem pediu aí a toxoplasmose, tem só clicar ali na foto que você consegue ir passando os slides. Tá bom? Vou encerrar a gravação, então. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.
Até a próxima, professor. Até. Obrigada. E cuidado com a mononucleose no final de semana. Pode deixar. Tchau. Obrigado, professor. Valeu. Falou, tchau, tchau.